estar dando continuidade aí aos estudos dos dons do Espírito Santo, né? Vamos estar tratando hoje de 3 dons. Você colocou lá no grupo os temas de hoje? Sim. Que beleza. Hoje vai ser discernimento. Oi? Hoje vai ser discernimento. São 3 hoje. Discernimento. Discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ainda bem que colocou antes, né? Porque senão pensar que tinha programado exatamente. isso. Para você ver como Deus está. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o verso do 7 ao 10, que trata dos dons, né? Das manifestações dos dons. Amém? Todo mundo encontrou aí? Coríntios? 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Amém? Essa página da Bíblia tinha que estar já gasta, de tanto a gente ler. Sabe quando passa o dedo assim, né? Era para estar. A minha está novinha. Eu tenho uma lá em casa que eu acho que eu nem li ainda. Preciso estrear ela. Essa aqui eu já li. Amém? As manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A tradução de vocês deve estar um pouco diferente. Porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, e a outro profecias, e a outro discernimento de Espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretar. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuídas como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para aprender, ó Pai. Assim, ó Deus, como o Senhor tem capacitado, Senhor, o Teu povo a ouvir e a entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Nós não estamos aqui, Deus, para achar que somos melhores, nós estamos aqui, Deus, para nos orgulharmos, ó Pai. Se tem uma coisa que nós nos orgulhamos, ó Deus, é da Tua graça em nossas vidas, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou, ó Pai, numa situação, ó Pai, lamentável. O Senhor nos limpou, nos purificou e nos privilegiou, Senhor, para estar aqui falando da Tua palavra. Senhor, é um privilégio, Senhor, ser salvo por Ti, mas é um privilégio, Senhor, imensurável, Senhor, estar pregando a Tua palavra, porque um dia, outrora, Senhor, eu estava lá fora, todo destruído, Senhor, Senhor, ó Pai, perdido e condenado com o mundo, mas a Tua graça me alcançou, o Teu amor, ó Pai, me perdoou, e por isso eu estou aqui hoje, levando a Tua palavra, Senhor, e o Senhor possa me ajudar nessa noite, Pai, porque sem Ti nada posso fazer, em nome de Jesus, amém. Amém? Quando você lê esse texto aqui, né, eu sempre brinco na escola bíblica dominical que tem umas pegadinhas na Bíblia, que é muito legal, né? Tipo assim, se você ler aqui o versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um, visando o fim proveitoso, para que cada um é dada mediante o Espírito. A palavra sabedoria, a outro, a palavra, a outro, e ao mesmo, no mesmo Espírito. A fé, a outro, não tem plural, não é a outros, é a outro, é você. A outro, a um, a minha ele dá A, a B, você ele dá B, C, D e assim por diante. Então é no individual. Espírito Santo é individual, irmão. Não tem como ficar aí achando que você vai agarrar na gravata do pastor, vai andar, o Espírito vai pular em você. Ou você vai ficar lá na barra da saia da irmã e o Espírito vai. Não vai. A única coisa que passa assim de um para o outro é gripe. Choque elétrico também passa. Covid, mas a gente não quer não. Deixa pra lá. Né? Então a gente vai falar hoje um pouco, irmãos. Eu vou falar primeiro do dom de discernir. O que é discernir? Alguém já pensou para saber o que é discernir?
Já parou para estudar essa palavra? Discernir. 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 Se você dividir ela em 3 partes, discernir. Alguém já perguntou para o Aurélio o que significa discernir? Eu não. Hã? Eu não. Nunca, né? Não. Saber o que é certo ou errado. É por aí. Saber o que é certo e o que é errado. Uma criança sabe o que é certo e o que é errado, amigo? De 3 anos? Não. Sabe. Sabe. Tem uns que sabem. Se ela não soubesse, ela não escondia de você quando ela apronta alguma coisa. Né? Quem tem criança pequena aí já sabe. O cidadão vai lá, aprontou algum, o que ele faz? Fica escondido. Por quê? Porque ele sabe que Alguma coisa errada ele fez. algum chinelo vai voar. Né? Então, tipo assim, a gente acha que as crianças não têm esse entendimento. Você pega uma criança e fala, põe lá a tomada, fala para ela, não põe o dedo ali. Vira as costas e deixa a câmera gravada. Adivinha o que ela vai fazer na primeira coisa, oportunidade que você não estiver te vendo? Colocar o dedinho lá. Enfiar o dedinho na tomada. Aí. Você tampar a tomada tudo. Então, mas aí é porque é inocente, eu acho que já não sabe que ali vai dar um... Mas se você chegar e pegar ele e pôr o dedo na tomada, você vai ver que ele vai fazer assim. Primeiro tem que ter ensinamento. Né? Né? Você ensina, é o que eu estou falando. Isso aí sim, né? A gente acha que as crianças, elas são... quando eu falo de inocência, eu não estou falando de inocência do certo, de errado, do pecado. Estou falando que ela sabe que não pode fazer. Às vezes a gente fala assim, a criança não sabe de nada. Sabe sim. Você fala, não sobe em cima da pia. Você vira as costas, meu filho, a primeira coisa que ele está dentro da pia tomando banho. Com a canequinha. Por quê? Porque ele quer testar a sua paciência, né? A palavra correta é saber. E saber testar os seus limites. Agora, você fala, ele tem maldade em fazer isso? Em alguns casos a gente pode discutir clinicamente falando isso, mas não é o caso agora, né? Que a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Então, discernimento, se você a grosso modo falando, é conhecer ou ver distantemente, avaliar, fazer distinção entre uma ou mais coisas. Isso é discernimento. Então, tipo assim, eu vejo, quando eu fiz segurança do trabalho, e aí às vezes eu estou andando na rua e eu olho assim e falo, vai dar ruim. Por quê? Porque eu aprendi que aquilo é errado. Eu vejo a pessoa subindo no poste sem cinto de segurança, ou então rebocando o teto só no latão. Eu falo, isso vai dar ruim. Por quê? Porque não está no seu modo de segurança. Ele está ali e vai acontecer um acidente. Eu vinha, um dia desse eu voltando do trabalho, tinha dado carona para um amigo, um colega de trabalho. Aí eu olhei pelo retrovisor do carro e falei, vou até parar. Ele falou, por quê? Esse carro vai entrar na minha frente. Vi um carro pela direita, não deu outra, entrou na minha frente. Ele falou, é a segurança do trabalho, né? Eu falei, exatamente. Você acaba aprendendo algumas coisas. As mães acabam discernindo os filhos pela cara deles. Quem é mãe aqui ou pai sabe disso. Você chega em casa, olha para a cara dele e você fala, o que foi? Pode contar, conta tudo, não esconda nada. Né? Porque a gente conhece, acaba conhecendo, acaba discernindo. Quando você convive muito com uma pessoa, você acaba discernindo. Um dia desse eu fui almoçar na casa de uma pessoa e a pessoa fez filé de frango empanado. Aí a minha esposa falou para ela, não vou falar nada, ele vai comer ovo frito. Que está frito ali, ele não vai comer, você quer ver? Por quê? Porque ela sabe que eu não como nada empanado. Eu não gosto. Se eu tiver com muita fome, eu como, tá, irmãos? Mas se eu puder escolher, eu posso escolher hoje, então graças a Deus, eu não preciso comer. E aí eu peguei, fui lá, catei a comida, ela ficou dando risada, olhando para a cara dela, falou, não falei para você? Porque ela já me conhece. Então ela sabe discernir aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Então, quando a gente fala de discernimento, é conhecer ou avaliar uma situação
e fazer distinção de mais alguma situação. Então você tem 4 situações aqui. Aí você tem que olhar para as 4 e dizer qual é a que vai me dar menos dor de cabeça. Qual é a que eu vou ter menos dificuldade? Por quê? Porque quando nós não temos discernimento, irmãos, meu Deus, fica difícil. Por quê? A gente está falando de igreja. Quando a gente fala de igreja, de povo de Deus, qual é o lugar mais fácil de ser enganado na face da terra, irmãos? Aqui. Basta ter alguém com uma boa conversa, um bom conhecimento litúrgico da palavra, e daqui a pouco você está igual o Silas e indo atrás deles, que nem Paulo fala, mas o que? Até vocês que andam comigo? Você imagina, tipo assim, Silas que andava com Paulo, missionário, levou surra com Paulo, entendia com Paulo, chegou o judaizante, já começou a falar umas asneiras nos ouvidos deles. Por que eles estavam indo? E Paulo falou, para, acorda, meu filho, isso está errado. Então, às vezes a gente pensava, a pessoa vai por esses caminhos, é porque, não, irmãos, é porque se você não estiver atento, como o pastor falou aqui na abertura, na palavra de Deus, você vai ser enganado. Porque a Bíblia diz que, se possível for, ele enganaria até mesmo os escolhidos. E onde estão os escolhidos, irmãos? Dentro da casa do Senhor. Quando a gente fala de discernimento, a gente tem que entender que discernimento é algo fundamental para a tua vida, em tudo que você for fazer. Por exemplo, eu vou procurar emprego. Você tem que ter discernimento qual é o emprego que você quer na tua vida. Porque se você arrumar um emprego errado, você vai ficar murmurando e reclamando de Deus. Eu preciso arrumar, eu vou me casar. Tenha discernimento. Procure alguém que seja servo de Deus, né? A gente não está querendo aqui que tenha atitudes, que tenha situações de servos de Deus. Porque a gente trata assim, essa coisa de discernimento, a gente acha que é só aqui. Eu vou discernir se ele se é do capeta ou se não é. Não é só isso não, irmão. Você tem que discernir, por exemplo, que você vai almoçar, se é bom para a sua saúde ou não. O que você vai beber, se aquela água está contaminada ou não. Tem que ter discernimento. Eu passo lá, a água está amarela, estancada. Mas eu estou com sede, vou morrer. É melhor você morrer de sede do que de virose. Porque você vai morrer do mesmo jeito. Então, quando a gente trata dessas condições de discernimento, e a gente traz para a igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas muito cuidado. Por quê? Porque nós somos levados às nossas emoções. Fácil. Eu chego aqui e vejo o irmão chorando. Eu chego lá e falo, eis que te digo, estás triste? O Senhor manda te dizer, alegra-te, ó mulher, eu sou contigo. Só porque eu te vi chorando. E se você está alegre, Deus te deu uma bênção. Alegre-se, mulher de Deus. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Para a gente não cair nesses engodos, né? Coisas tão pequenas, tanta meninice no meio do povo de Deus, né? A gente já cresceu, irmãos. Você que faz parte do culto de ensino, você cresceu. Eu espero. A gente tenha crescido, evoluído espiritualmente falando, conhecendo, tendo discernimento. A gente pega a história de Samuel, porque as pessoas acham que a gente só não discerne a voz do inimigo. Não, irmãos. Vocês já leram a história de Samuel no capítulo 3? O que está lá no capítulo 3? Né? Se você quiser abrir, pode abrir, eu vou contando aqui, você vai lendo aí. A Bíblia diz que Samuel foi entregue para Eli para ser criado no templo, e a Janiana, a mãe dele, ia visitá-lo, levava uma túnica nova. Então, se você estiver reclamando que você usa a mesma roupa todo dia, Samuel usava o ano inteiro. Então, pode parar de reclamar. E aí a Bíblia diz que Samuel estava deitado. Samuel devia ter aproximadamente 12 anos, de 10 a 12 anos,
os estudiosos dizem, e a Bíblia diz que Samuel estava lá deitado e quando ele ouviu a voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel era o que? Era uma criança. E o que ele fez? Levantou-se. Ainda, mesmo que fosse criança, ele se levantou. Foi lá até o seu mentor, o seu mestre, e chegou, perguntou para ele: Senhor, me chamou? A Eli. Ele falou: Eu não. Volta a dormir, moleque. Vai procurar sua turma, vai assistir Chiquitita, vai. Vai pra lá. E aí daqui a pouco Samuel está deitado de novo, dormindo. O que houve de novo? Samuel. E ele vai aonde? No profeta, no sacerdote ali. Senhor, o Senhor me chamou? Eu já não falei que eu não te chamei? Pelo amor de Deus, me deixa dormir, rapaz. Menino chato. Tá bom, desculpa. Voltou, fechou, foi para a porta. Daqui a pouco, Samuel. Ele vai lá de novo na porta de Eli. Quem é que chamava ele? Ele estava acostumado a ouvir a voz de Eli, mas não estava acostumado a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega em Eli: o Senhor me chamou? Está me tirando? Aí Samuel falou: não, estou lá. É Eli. Depois de 45 minutos, ele também entendeu, teve discernimento, porque ele até então, meu filho, o sacerdote estava mais perdido que... rapaz, entendi. Depois da 10ª vez eu entendi. Agora eu entendi o que é para fazer. Olha, faz assim: quando se chamar Senhor, Samuel, você diz: eis-me aqui. Está lá no capítulo 3, do verso 1 até o 12. A história de Samuel. E a Bíblia diz que ele vai lá, deita, e o Senhor vai e fala, chama Samuel novamente. Samuel para: agora não, agora eu sei quem é que está falando comigo, porque eu fui orientado. Porque, irmãos, quando nós não somos orientados, nós vamos na voz do homem. E às vezes até os homens não sabem o que é a voz de Deus. E aí Samuel vai lá e Deus fala para Samuel, traz uma profecia sobre a casa de Eli. A primeira profecia de Samuel foi a coisa mais linda do mundo, irmãos. Vai morrer toda a sua família. Para pensar nisso. Uma criança de 10 anos, 12 anos. Eli chega: o que Deus falou para você, Samuel? Eu vou falar: não. Fala, moleque. Não, fala não. Você é doido. Vou falar: vou apanhar. Vou ficar de castigo, não vou comer nem traquinas hoje. Então, se você não falar, vai acontecer o tanto. Então, Samuel falou: não vai acontecer comigo, não. Deixa eu passar para tu isso aí. Deus falou: isso. Eli ficou decepcionado. Não, Eli apenas sabia que ele estava numa condição. O seu ministério tinha degringolado, ele tinha perdido o controle sobre os seus filhos. Mas essa é uma outra história que nós vamos tratar. O que eu quero falar para você é o seguinte: você também tem que entender, que você tem que conhecer e discernir o que é a voz de Deus. Não, Deus não fala em qualquer voz, irmão. Você vai falar: mas Deus usou uma jumenta. Mas ele prefere profeta. Então a gente, eu vou ouvir a voz de Deus, mas aí você vai ouvir, Deus quer falar com você, você vai até o homem, procurar o homem. Tudo bem se você não entendeu o que Deus falou com você, se você tem uma dúvida, vai pedir ajuda, alguém que tem mais conhecimento, conheça isso aqui e seja lá de confiança, tudo bem. Ele vai dizer para você: quando Deus te chamar novamente, você fala: eis-me aqui, porque Deus quer falar com você, não é com ele. Deus quer falar com você. O dom de Deus de discernir, que Deus quer dar para você. Então eu tenho que discernir a voz de Deus, porque eu estava falando, as pessoas estão malucas, para usar o termo menos degradado. As pessoas estão malucas. Tem pessoas que acham que eu falei na sexta-feira, irmãos. Se vocês quiserem, pergunta lá para o pastor Noel. Eu falei para ele na sexta-feira: irmãos, não se iluda. Deus não está na gritaria. Deus está aonde Ele quer. Às vezes Deus fala no silêncio, às vezes Deus brada. Mas
Tipo, essas pessoas vão já para a igreja formalizando a manifestação de Deus. Ele já sai da sua casa hoje, Deus vai ter que dar 3 pulinhos e falar: eis que te digo, você comeu cenoura cozida hoje. E vem para a igreja, vou fazer teste com Deus. Se Deus não falar assim, assim, assado, assado, assado e assado, não é Deus. E Deus falou, mas você não ouviu. Então quando a gente fala em discernimento, irmão, falta na nossa vida muitas vezes isso. Falta discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E como é que eu sei disso? Conhece a verdade te libertará. Conhece a palavra, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E o profeta diz: o meu povo erra porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque hoje em dia inverteu-se o negócio. As pessoas querem conhecer o poder. Mas o que adianta você conhecer o poder se você não conhece o dono do poder? Isso não vai dar certo, porque a gente tem que, se nós buscamos a Deus, nós temos que pelo menos acreditar que Ele existe. E sabemos que Ele existe, né? É isso que é escrito na carta aos Hebreus. Então a gente trata essas coisas de discernimento. A gente pega a história de Samuel não tinha discernimento porque ele era uma criança. Mas quando ele ouviu a voz, a orientação, ele falou: eis-me aqui, parei. A partir de hoje, não preciso mais de Eli falar para mim que Deus vai falar comigo. Deus fala comigo. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Glória a Deus. Por quê? Porque ele ouvia a Deus. Quando a gente olha a história de Naamã, no 2 Reis, capítulo 5, se não for me engano, conta a história de Naamã, que ele levou a menininha escrava, ele era leproso, mas era um grande valente, um guerreiro. E a Bíblia diz que ele foi até, a menina falou para ele: se ele estivesse lá em Samaria, meu filho, estava curado, zerado. Porque lá tem um profeta que é profeta mesmo. E a Bíblia diz que naquele dia, Naamã falou para o rei mandou uma carta para o outro rei, falou o seguinte: estou mandando meu servo para você curar ele, viu? Se vira. E o rei Acabe rasgou suas vestes, se matou, entrou em depressão, pulou do pé de abóbora, fez um monte de coisa aqui, né? Deu chilique no palácio. E Eliseu olhou e falou: fala para ele vir a mim, aqui tem profeta de Israel. Aí sim, irmão. A Bíblia diz que Naamã chega lá, todo já com seu culto preparado emocionalmente. A Naamã chega lá, já, tipo assim, ele vai vir, vai levantar a mão, vai falar umas 3 palavras em línguas estranhas, vai dizer que o Senhor é Deus, vai falar que Ele criou todas as coisas, vai dar uma passada de mão àqueles que te curam, que te limpam, que te saram, e vai ser assim. E ele chega lá, o que Eliseu fala para ele? Vai lá, meu, pula dentro do Rio Jordão 7 vezes, sai fora, está limpo. Ele se indignou, por quê? Porque ele não tinha discernimento, que era a voz de Deus, que ele não precisava pagar nada para receber o milagre. O milagre já estava na mão dele, já estava ganho, e ele achava que ele precisava pagar. Irmãos, não precisava. E a Bíblia diz, mas graças a Deus que sempre do lado de um cabeça dura tem alguém pensante, né? Aí o cabeça dura está indo embora, revoltado, xingando, falando um monte. Aí o rapaz chega e fala: Senhor, meu Senhor, se ele tivesse te pedido toda essa grana, você não tinha dado? Tinha. Se ele tivesse pedido tudo que o senhor tem, você não tinha dado para ficar limpo? Tinha. Ele pediu só para o senhor pular na água. Vai lá, é de Deus o negócio, pode pular que está valendo. E a Bíblia diz que na mão mergulhou 1, mergulhou 2, mergulhou 3, mergulhou 4, na 7ª vez saiu de lá. 0 bala. Aleluia. Por quê? Porque aquele jovem que estava do lado dele conseguiu discernir que era Deus. E nós temos tantos exemplos na Bíblia, irmão, de pessoas que discerniram que era Deus e que não era Deus, que a gente não vai ficar aqui, senão eu vou ficar aqui até 2 horas da manhã, né, falando disso. Quando a gente estuda a história de Paulo, em Atos, no capítulo 16, do versículo 16 e 18 em diante, aí esse é o ponto que eu quero chegar no discernimento, irmãos. Por quê? Porque essa menina ficou atrás de Paulo quantos dias? E Paulo passava, ela: eis que te digo, servo do Deus Altíssimo. É mesmo, sou mesmo. Sou eu, Paulo, de Tarso.
Sou eu, servo do Deus Altíssimo. Não foi isso que os demônios falaram para os filhos do sacerdote? Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vós, quem sois? Então Paulo era servo de Deus mesmo. Alguém tem alguma dúvida disso, irmão? Alguém pensa que Paulo não era servo, era mais ou menos? Ele só escreveu metade, mais da metade do Novo Testamento, só isso, né? E aí Paulo está lá, um dia ele passa, menina, olha, eis que te digo, servos do Deus Altíssimo, glória a Deus. Foi uma vez. Paulo teve discernimento na primeira vez? Não. Aí uma hora Paulo, todo dia essa menina passa aqui e fala que eu sou servo do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, sai dela. Em 2 minutos a menina caiu, saiu o espírito de adivinhação que estava naquela menina. Deu um prejuízo naquela cidade, acabou com a biblioteca da cidade, puseram fogo em todos os livros de mágica, perderam uma fortuna, os caras cataram o Paulo, deram uma surra nele, prenderam no cárcere, e vocês conhecem a história. Eu acho, imagina, né? O que eu quero dizer para vocês, às vezes você não vai conseguir ter discernimento na primeira vez. Estou falando dentro da casa do Senhor. Mas presta atenção nas suas atitudes. Eu quero ver o profeta. Como é que esse profeta anda, irmãos? Como é que é a vida dele? Como é que é a esposa dele? Como é que é os filhos dele? Mas a salvação é individual. Presta atenção, cabeção. Presta atenção. Como é que é a vida dele? Ele fala palavrão? Eu já vi uns pastores falando palavrão por aí. Mas não era misericórdia que ele falou, não, ele falou outras coisas. Vai por mim. Bem pior, né? Tipo assim, a gente está brincando, mas eu já vi pregadores falando palavrão. Mas você vê as atitudes daquela pessoa, aí você fala, mas espera aí, cara. E você vem falar para mim que eu sou servo do Deus Altíssimo? Sai para lá. Você quer coisa mais interessante que Pedro? Lá no capítulo, acho que é 9 de Lucas, 8 de Lucas. Jesus pergunta ao povo, quem que vocês acham? O que o povo fala que eu sou? Um é Elias, outro é João, outro é um dos grandes profetas. Aí Jesus pergunta para aqueles dois, e você? O que você acha que eu sou? Pedrão, né, mano? Claro, sempre Pedrão. Mas o Cristo, Filho do Deus vivo, mano, todo poderoso, o Yeshua Hamashia. Jesus olhou para ele e falou, Pedro, tu é bom pra caramba, irmão. Mas não foi você que soube isso, foi o Espírito Santo que te revelou. 3, 4 versículos para frente, aonde estava Pedro? Mestre, para que você vai morrer? Deixa que eu vou para o teu lugar. Besteiras, você vai sofrer assim? Que isso? Ninguém vai pôr a mão no Senhor. Eu sou Pedrão, vou matar todo mundo. Porque eu sou Pedro, eu sou rocha. Comigo não tem. Vou quebrar. Quem é que vai te matar? Fala para mim. O que Jesus olha para Pedro e fala? Para trás de mim? Quem? Satanás. Isso é discernimento, irmãos. Porque há 5 minutos atrás ele estava falando que Jesus era Cristo, Filho do Deus vivo. Passados 15 minutos depois, ele estava tentando impedir o quê? A obra de Deus prosperar. Estava indo contra as Escrituras, porque a Bíblia diz, ele será moído, transgredido, transpassado pela minha transgressão. Ele será transpassado, ele será moído, será espancado, será humilhado pelos meus deuses. Quando Jesus ouviu que essa conversa não estava no mesmo jeito, ele falou, eu te conheço, rapaz, sai dessa carcaça aí de Pedrão, vai, vaza. Por quê? Porque está indo contra o propósito da Bíblia. Então como é que eu discerno as coisas, se é de Deus ou não? Quando vai contra o propósito da Bíblia. Mas e se ninguém conhece a Bíblia? Esse aí que está o problema. O problema é esse, nós não conhecemos. Então tipo assim, quer. Mas você sabe se é errado, certo ou errado? Eu vou matar alguém. Estou com uma vontade de matar alguém, já vou ler a peixeira. Deus, eu vou fazer isso? É pecado? Não matarás. E eu vou, para que eu vou pedir a Deus? Tipo, a gente sabe que, irmãos, a gente sabe que é errado. Mas às vezes não é culpado com os movimentos. Gostamos
todos os movimentos das peripácias, não sei do que, né? Você tem que pensar, será que Deus está nesse negócio? Até mesmo aquilo que você muito deseja, sabe aquele negócio que você deseja demais? Aí eu queria tanto me empanturrar de sorvete, até meu colesterol estourar. Minha diabetes lá pra cima. Aí daqui a pouco aparece um cara trazendo um pote de sorvete. Deus está no negócio. Será que está mesmo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, irmão? Porque discernimento, a gente fala dessas coisas, a gente brinca, mas é uma coisa tão séria na vida do cristão, né? Eu brinco sempre, eu falo com a minha esposa, eu pareço que eu tenho, irmãos, faro para encontrar gente problemática. É incrível. E não importa se está de terno e gravata, se está de bermuda, se está de camiseta ou da forma que está. Eu bato o olho e eu falo, alguma coisa está errada. E a minha mulher fala, não é possível. Fala. Eu já falei isso para uma vez, eu cheguei num lugar, falei com a minha esposa. Aí eu estava lá olhando, eu olhei aquela pessoa toda empolgada, pulava, falava em mistério, e fazia isso, fazia aquilo. Aí eu saí do culto, a Elise, e aí? Eu falei, alguma coisa está errada com aquela pessoa. Aí ela falou, falei, tem. Moral da história, sumiu da igreja, nunca mais vi, não conheço, não sei nem o que está fazendo na vida hoje. Por quê? Não sei, irmãos, eu tenho esse hábito. Lembra daquele cantor lá que cantava lá, que virou uma febre aí, era negro lá, como é que é o nome dele? Carlos Roberto. Aí um dia eu estava lá ouvindo lá, né, até que ele estava cantando, aqui antigamente cantava, né, que o pecado vinha, bate, né. A letra até que é interessante, bate mesmo o pecado. Eu estava ouvindo um dia desse, eu estava ouvindo no carro, um dia eu falei com a Elisa, tem alguma coisa errada com esse cara. Ela falou, como assim, cara? Eu falei, tem. Não demorou muito tempo, irmãos. A mesma coisa que aquela menina lá que tem um cabelo azul hoje. Nada contra o cabelo azul, tá? Me perdi. Ela queria apresentar Bom Dia e Companhia. Um dia eu estava vendo, fazendo obra, não sei na onde, não sei no que, não sei de quando. Eu olhei e falei, tem alguma coisa errada com essa menina. Isso aí não é crente não. Como diz o pastor Valadão, isso não é crente não. Hoje vocês podem ver o resultado. Você acerta todas? Infelizmente. Eu gostaria de errar. Seriamente, tem um dia que eu estou pedindo a Deus para errar. Porque, sabe, às vezes você fala assim, mas por que será? Você tem um dom de discernimento desse tipo de coisa. É meu. Não adianta. Um dia eu estava falando para ela, você vai pegar, levantar o cara para o obreiro, não sei o que. Eu falei, olha, pensa bem. Não, mas eu falei, não é assim que funciona o negócio, deixa para lá. Por quê? Porque a gente para imaginar e fala assim, as pessoas estão falando de Deus, estão pulando de Deus, estão glorificando a Deus, mas Paulo olhou para ela e falou, sai para lá, isso não é de Deus não. Eu já vi, irmãos, isso que esses olhos verão a Jerusalém celestial. Eu já vi uma pessoa falando em mistério dentro da igreja. Mistério. Aí o pastor levantou a mão assim, vixe, quebrou metade da igreja. As pessoas estavam endemoniadas. E as pessoas só ouvindo. Será que ela vai falar comigo agora? Vai falar no inferno, aqui não. Aqui é lugar de adorar a Deus. Por quê? Porque a gente não tem discernimento, irmãos. A igreja falta discernimento, infelizmente. É duro falar isso? Mais gente precisava ouvir isso? Precisava. Por quê? Porque não é qualquer glória a glória que vai te fazer ir para o céu, não. Se você não conhece a vida da pessoa,
Você não sabe como essa pessoa anda, se ela não tem testemunho diante de ti. Não, fica esperto. Fica esperto. Ah, eu vou porque falou tudo o que estava acontecendo na minha vida. E se você for num centro de macumba, o cara vai falar seu passado inteirinho. E é de Deus? Não. É um capetinha lá. Lembrando as suas peripácias que você fez lá no seu passado. Peripécias? É peripácias, né? É um peripáquio, né? Porque eu tenho um amigo que ele foi presidente do centro espírita. Ele falou: o lugar onde eu vi mais milagre na minha vida foi no centro espírita. E ele é pastor. Inclusive o filho dele morreu por causa de um milagre desse. Entendeu? Então, tipo assim, cara, discernimento. Tem discernimento. Busca a Deus discernimento. Ah, mas eu não tenho, então busque a palavra. Ah, eu não tenho discernimento, mas Paulo disse que tem que buscar os melhores dons. Então busca. Eu estou pedindo a Deus discernimento, entendimento e sabedoria, porque a coisa está feia, irmão. Está difícil o negócio por aí. Eu parei até de ouvir rádio agora. Não consigo mais ouvir rádio, desses rádios de crente que tem por aí, irmão. Jesus amado, nada contra, mas os caras falam uns negócios que eu vou te dizer, mano. Aí eu falo: rapaz, ou eu sou crente demais e virei religioso, ou nós estamos tudo perdido. Porque não é possível que alguém faz umas besteiras dessas. O problema não é falar besteira. O problema é que as pessoas acreditam. Porque eu posso falar um monte de besteira aqui, irmão, e você olhar para minha cara e falar: tonto, eu sei que é mentira. E eu vou ficar aqui achando que eu estou apavorando aqui. Mas não, gente, nós não somos pregador do Evangelho, não é animador de plateia, não. Pregador do Evangelho é pregador de boas novas. Ah, mas ele não sabe falar direito. Eu não falei que eles precisam saber falar direito, você sabe ser cheio do Espírito Santo. Se eles for cheio do Espírito Santo e falar direito, melhor. E se ele não falar direito e for cheio do Espírito Santo, glória a Deus. A gente não tem que ter isso. Ah, o irmão tem latim, francês clássico e fala inglês de Shakespeare. E se não tem Deus, para que serve? Para nada. Tenha discernimento. Aprenda a discernir. Ah, outra coisa, tá? Isso aqui vai ficar meio chateado aqui, mas não fica não, porque já está, você está programado, foi antes, tá, irmão? Eu nem sabia que, né? Você já viu aquele quando aparece no filme embaixo? Isso aqui foi baseado em fatos. Já viu já? Não, tem tipo assim, esses personagens são fictícios. Mas a história, né? Tipo assim, então, tipo, às vezes tu fala: nossa, não, mas não tem nada a ver. Então, tipo, né? Isso aqui foi baseado em fatos reais, né? Tipo assim, cara, tenha discernimento, velho. Tô falando assim numa linguagem mais casual. Tenha discernimento, irmão. Não deixa qualquer um pôr a mão na tua cabeça, não, velho. Sai dessa. Olha pra mim, fala: meu, calma. É de Deus o negócio. É brincadeira, não, irmão? Tipo assim, às vezes nós estamos com alguns problemas, e todos nós temos problemas, e às vezes a nossa emoção, que a gente tem que discernir o que é emocional do que é espiritual. 99% dos casos são emocionais. Desculpe. Isso é emoção mesmo. Estou emocionado, estou triste, quero que alguém ore por mim daí. É direito meu, tá? Ninguém vai te cobrar oração, mas tome cuidado com quem vai orar por você. Afonso, olha, uma dica para a igreja, né? Se ainda não estivermos tão maduros para fazer o discernimento, quando acontece um movimento diferente na igreja, que a gente escolha alguém de confiança para olhar se aquela pessoa ela está se movendo em relação a esse movimento. Então, por exemplo, nós confiamos no conhecimento, no discernimento, na sabedoria que Deus deu para os pastores. Se nós não estamos vendo o movimento atingir os pastores, alguma coisa está errada. Então, fiquemos no nosso lugar. Porque é uma excelente dica se deve ir ou não ir. Está chamando todo mundo? Está vendo o pastorio?
Tá vendo o pastor pular? Tá vendo o pastor gritar, descabelar? Então você não faça. Aqui eu sempre brinco, né? Tipo assim, aqui ainda tem pastor ainda, né? Pastor tá ali, Exatamente. pastor da igreja. Então, tipo assim, a gente tem uma... Fica evidente para nós. Devemos obedecer e ter, pelo menos seguir a liderança. Nos dias normais tá todo igual. Aí vem um pregador de fora, chama para adoração, todo mundo vai. Porque tá no... Oi? Fala. Você volta, pode ser? Está trazendo muita confusão também no culto, né? Divisão. Traz um monte de bagaceira que não serve, é tudo lixo. A palavra correta é essa. Lixo espiritual. Então, Pode falar, Rafael. a gente... Não, o que eu falo é tipo assim, a igreja tem culto todos os dias do mês, supor. E as pessoas estão naquele ritmo de culto todos os cultos. Aí tem uma festividade a mais, um pregador de fora, então um movimento estranho na igreja, as pessoas se animam. Tipo, não é aquilo no culto dia normal quando a pessoa da igreja prega, entendeu? Aí quando é um pregador, tipo, emocional, entendeu? Não pode vir, tipo, eu vou orar pela sua vida, aí, tipo, vem na frente. Eu acho que isso que tinha que Então, ter. você tem que ter sabedoria para esse tipo de coisa. É. Tipo assim, aqui é uma dica bem A legal. empolgação, entendeu? Você olha para minha cara e para a cara do pastor Vanderlei, nós ficamos alegres. É a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa. Afonso, Ah. eu acho a mesma coisa de aceitar Jesus. Tem pessoa até que quer ir, mas vê uma, vê duas indo, aí que cria coragem para ir. Entendeu? Né? Daí não vai com outras pessoas. Vai Sim, de embalo. Exatamente. E outra coisa também, embarcando aqui na opinião do Rafael, muitas vezes, até os nossos aqui podem pensar que os nossos cultos, eles são parados, porque não sabem discernir onde Deus está. Entende? Não quer dizer um culto de calmaria, de estudo bíblico. Não é o momento de nós ficarmos, aleluia, glória a Deus. É o momento de nós nos colocarmos em posição de humildade, porque é o momento de aprender, né? Mas o que a gente faz? A gente confunde, a gente vê música alta, microfone alto, é festa. Aí já é inconsequente mesmo, é uma coisa inconsequente. E às vezes até involuntário. É involuntário, porque é emocional, mexe com o seu emocional. Vem uma pessoa mais carente na igreja, uma pessoa que já está passando por uma fase difícil, até uma palavra de um ímpio vai fazer ela chorar. É isso que você tem que pensar. Se você está muito frágil, qualquer palavra vai fazer você chorar. Ou vou fazer você passar raiva. Exato. Também. Né? Então quando a gente fala de discernimento, a gente toma muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. Os pastores aqui são os melhores? Para mim são. São meus pastores. Gente, eu cuido da igreja, tá? Eu não estou preocupado aí com mídia, com holofote, conhecimento. Meu negócio é cuidar do povo. Sarar o povo, dar um bom alimento para a pessoa crescer espiritualmente, fazer discipulado, que eles cresçam na graça e no conhecimento. Não estou aqui para holofote, não. Porque se eu tivesse para holofote, eu estava lascado. Estava ferrado, não tinha chance nenhuma aqui para frente. Né? Discernir, discernir vem do latim, discernere. Separar, dividir e reconhecer. Essa é a origem da palavra discernir. Separar, dividir e reconhecer. Você reconhece quando é de Deus ou não. Você reconhece quando é carne ou não. É fácil reconhecer quando alguém está na carne? Só se você estiver no espírito. É complicado. Às vezes, não. Porque se o cara está na carne, tudo bem. Às vezes ele pode até fazer uma peripácia lá, mas peripécia. Ele pode fazer algumas coisas, pode prejudicar alguém? Pode. Mas se ele tiver influenciado com o espírito maligno, a destruição é bem maior. Fala aí, mãe. O que eu vejo assim na minha pouca experiência é que a carência da pessoa é muito grande e aí onde fica? Eu já passei por experiências
também assim, as pessoas não têm fé em Deus. Prefere ter fé naquela pessoa que está no reteté, que acha que vai te dar alguma coisa, mas não tem fé em Deus. Gente, quem dá a nós é Deus, né? Eu vejo assim, pode ser que eu esteja errada, mas... Não, a senhora tem uma razão, mas existem os profetas de Deus. Sim. Mas é tipo assim, a gente não pode pôr a nossa fé neles, a nossa confiança neles. Mas existem os profetas de Deus. Claro. Mas, tipo assim, a gente coloca a nossa fé, as nossas expectativas em pessoas. Mas com tanta peripécias que existe hoje, fica difícil, né? Depois você vê o cara lá vestido de pele de carneiro, lá, de carneiro, sei lá do que lá, nas costas lá, você fala, ué? Esse cara, deixa pra lá. Né? Dom de línguas. Irmãos, esse texto aqui que fala de dons de línguas, qual é o dom que tem mais na igreja? Isso. Dom de línguas. Não é? Não é o dom que tem mais na igreja? Claro que é. Todos nós. É tipo assim, se você pegar uma pessoa, portanto é que o dom de língua ele evidencia o quê? O selo do Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, que a pessoa foi transformada, que a pessoa reviveu novamente. Aí você fala, então eu estou morto porque eu nunca não falei em línguas. Não é isso. Isso aí é uma simbologia. Quando nós tratamos falando de dom de línguas, a gente pega a história, porque tem o dom de língua e o variedade de língua. Eu tentei interpretar esse negócio. O que é dom de língua e o que é variedade de língua? Aí a gente vai estudando um pouco e vai acabando tendo intenções. Se a gente pega lá em Atos, capítulo 2, 3, 4, você vai ver o quê? Os discípulos falando em outras línguas. Qual língua, irmão? Na língua do povo que estava naquele lugar. Que estava falando da África, os dialetos africanos. Cada um no seu próprio idioma. Cada um no seu próprio idioma. Isso é espiritual? Total. Claro. Alguém sabe falar mandarim aí? Só R$10. Só. Por quê? Uma vez estava vendo um testemunho de uma pessoa, não sei se isso aconteceu, tá? Só o que eu vi no rádio, faz muitos anos atrás. Esqueci, tinha um congresso no Maracanã, e tinha mais ou menos umas 180 mil pessoas dentro do estádio. E estava um congresso, aí foi uma pessoa muito estudiosa, um religioso muito estudioso lá. E ele chegou lá, eu quero saber o que está acontecendo. Vestiu sua roupa social, foi lá. Ninguém sabia que ele era religioso, não conhecia ele. Aí ele chegou lá e ficou lá sentado lá. E tinha um pregador naquele tempo, tinha muitas cruzadas de evangelismo e tal. E o pregador estava lá pregando, aí daqui a pouco vem um senhorzinho, tipo eu, um chinelo de dedo, uma camisa, um xadrez raso, toda surrada de tanto lavar, e começou a falar com aquele homem em aramaico. De repente nem os judeus sabem falar mais aramaico. Mas aquele homem, ele era um homem estudioso, um homem estudado, ele era um sacerdote de uma denominação. E aquele homem olhou e falou para ele em aramaico, falou que Jesus era o Senhor e tal. Aí ele falou, não tinha como eu não saber que aquilo era Deus falando comigo. Por quê? Porque aquele homem jamais falaria aramaico. Nenhum de nós aqui falamos aramaico, nós não falamos nem português direito. Né? Se a gente for levar a sério, nem mineirês eu falo. Então, esse dom de línguas que está falando aqui de Atos 2, de Atos 2, 3 e 4, ele está falando de dom de pessoas que falavam idiomas. Então, inglês, espanhol e assim por aí avante vai. Por quê? Existia algum tradutor naquela época, irmãos? Não. Então o Espírito Santo fez com que cada apóstolo falasse um idioma. E aí tem alguns estudiosos que dizem que isso não existe mais. Tem uma corrente teológica que diz que porque se a gente falar assim,
Pensa comigo, se eu falar que não tem, eu estou indo contra a Bíblia. Se eu falar que tem, eu estou indo contra a minha denominação. Então o que eu falo? Parou lá atrás. Tipo, deu um jeito ali para a gente colocar o meio termo, né? Que eles falam que esse dom aí só foi para aquela ocasião específica, naquele momento, naquele lugar. Mas depois você vai ver Paulo dando essa instrução lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, 14, versos 12 e 13. Então, o dom de línguas, aí você pergunta para mim, o dom de discernir serve para quê? Qual é o propósito de discernir? Você não ser enganado. E o dom de língua serve para quê, irmão? Para edificar a quem? A si mesmo. A si mesmo. Você pode falar 2.000 horas de línguas estranhas aqui, ninguém vai entender nada. Você está falando com Deus. Deus está falando com você. E assim está se edificando. Mas e quando há variedades de língua? Aí é Deus que está falando com a igreja. Por isso que a Bíblia diz, esses dons de falar em línguas, variedade de línguas e interpretações, eles andam. Por isso que Paulo descreve lá no capítulo 14, olha, quando tiver alguém falando em línguas, fale 50 de uma vez. É isso? Não. 2, no máximo 3. E qual é a regra para falar 2 ou 3 dentro da igreja? Tem alguém que está... Que tenha alguém que interprete. Por quê? Eu até explico por quê. Porque se entrar um inculto, um que não conhece a Deus, e tiver todo mundo falando em línguas, vão chamar a gente de louco. Mas se tiver 30 aqui profetizando, quando alguém entrar lá dentro, vai vir, a palavra vai falar com ele. Não que o dom de profecia seja maior que o dom de língua, porque o Espírito é o mesmo. Mas o que eu quero entender, que você entenda, é o seguinte: o dom de línguas, ele serve para a edificação sua própria. Então, por isso que Paulo fala, quando você for falar em línguas, que tem alguém que interprete este negócio. Por quê? Porque às vezes Deus vai lá usar alguém para corrigir alguém, para trazer uma profecia para alguém através da variedade de línguas. E se não tem quem interprete, vai resolver alguma coisa? Posso ler um versículo aqui, como Pode. Paulo foi duro? Pode. Ele escreveu assim, ó: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por quê? A igreja de Coríntios, segundo os historiadores, Stefano, José, todos esses grandes historiadores da Bíblia, eles dizem que a igreja de Coríntios ela tinha a plenitude dos dons. Tinha todos. Imaginou uma igreja, todos os dons? Assim como problemas também. É. Todos os problemas possíveis estavam ali também. Você vê que dom não muda a vida de ninguém, né? Então a igreja que tinha todos os dons tinha problemas lá de sobeja, tinha de inveja, contenda, incesto, deixa pra lá. Vamos deixar as coisas ruins de Corinto lá. Então, se você para analisar, a igreja de Corinto, todos eles queriam falar em línguas. Por quê? Por que você quer falar em línguas? É a pergunta. Evidência. É evidência. Todo mundo, quando vê alguém falando em língua, esse irmão é cheio do Espírito Santo, né? Alguém já falou isso? Sim. Nunca falaram isso? Especialmente no começo da fé. Você vê alguém falando só bocejando em língua estranha, você já está embaixo dele para... Exatamente, no começo da fé. Por quê? É porque a gente quer uma evidência, é meio pessoal o negócio. É errado buscar? Não. Mas se você buscar interpretação de línguas, vai fazer diferença? Vai. Por quê? Porque se tiver alguém passando um recado para alguém dentro dessa casa de oração e você interpretar as variedades de línguas, as línguas que estão aqui, eu garanto para você que essa pessoa vai sair daqui edificada. É proibido falar em línguas? Não, não é proibido. Paulo fala que não é para proibir. Mas é que a gente tem um hábito de buscar, achar que só o dom de língua é o dom
É o dom, porque todo mundo olha para você e fala, nossa, ele fala 3 idiomas espirituais. E aí? Para que serve? Não. É para edificação própria. Às vezes você está lá, o irmãozinho está quietinho lá, ele está falando em línguas. Mas ninguém está ouvindo. Mas ele está lá. E Deus está falando com ele. Às vezes ele está cantando em línguas. Alguém já teve esse privilégio de cantar em língua? Cantar um louvor em línguas? Eu já vi projeto. É muito da hora, gente. O negócio é muito louco. Pensa num negócio doido. Você Alguém aqui tem interpretação de línguas? Alguém tem esse dom aqui? É. Mas só que muitas coisas eu entendo. Muitas palavras que Deus me usa em mistério, eu entendo. Sim, mas é que ele está falando com você. E já aconteceu, já aconteceu de Deus me usar, falar em mistério com alguém e depois eu falar o normal, o que era aquilo. Você entendeu? Aí sim. Já aconteceu. Então a irmã tem o dom. Se tem, eu não sei, mas Mas é, tipo assim, pode ser usado todo o tempo? Não. Em caso específico. É para edificação da igreja. Você não vai ficar lá só ouvindo. Olha, você está falando aqui, rapaz, estou sabendo o que você está falando, hein? Vou botar na internet. Não é para isso. É para você. É para obra, é para edificação da igreja. Se às vezes de repente, um tempo atrás aí, Deus me deu um negócio, Deus me deu, a pessoa falava em línguas e eu sabia o que ela estava falando. Tanto é que eu passei para a igreja e o recado não foi muito agradável. Mas tudo bem. Eu até me assustei, mas que eu nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu falo sinceramente, eu fiquei até com medo, saí daqui com as pernas tremendo. Eu falei, vai que eu falei alguma coisa que não devia. Porque nunca tinha acontecido. Eu ouvir alguém falar em mistério, e eu sabia o que estava falando. Aí eu pensei comigo, eu falei, Jesus, é uma responsabilidade, mas não tem tamanho. O dia que você sentir isso nas suas costas, você vai falar, eu não quero saber de línguas estranhas, não quero saber de nada, eu vou ficar no meu canto. que medo, né? Por quê? Porque é um negócio que te impacta. Se não te impactar, porque não é de Deus. Porque eu vou falar para vocês, eu fiquei uma semana perguntando, será que é de Deus? Aí eu perguntei para um, perguntei para outro, perguntei para alguns irmãos, alguns pastores, amigos meus. Vou perguntar para quem é de oração, né? Eu vou perguntar para o... Ele falou, não, pode ficar tranquilo, isso é Deus. Eu falei, graças a Deus, glória a Deus por isso. Aconteceu de novo? Até hoje não. Talvez aconteça novamente, não sei. Mas naquele momento eu sabia exatamente o que Deus estava falando. E hoje em dia a gente tem que tomar assim, a interpretação de línguas, né? A interpretação de línguas, ela depende da mensagem em línguas. Então às vezes as pessoas querem, não, depende da mensagem. Então tipo assim, são dons germinados que a gente trata. Alguém já sabe que é uma casa germinada, né? Parede no meio, são apartamentos. Pensa no Canaã que você vai entender o que é germinado. É um apartamento. São germinados. Eles estão entre si, eles independem entre si. Então, para você ter interpretação de línguas, você tem que ter variedade de línguas. Para interpretar, você tem que ter o dom. Para interpretar, você tem que conhecer. Então, tipo, a gente vai depende da mensagem. Deus está passando uma mensagem para a igreja aí que, né, vai acontecer tal coisa. E aí você está aqui, alguém está falando em mistério, você consegue passar isso para a igreja. Isso é interpretação. Mas você interpretou aquilo sozinho? Não. Teve que alguém falar e você ouvir. Então a gente fala, os dons, esses são os dons de elocução. Dons de elocução. Tem dons de poder, esse aqui é o dom de elocução. São os dons que são manifestos através da sua boca, através através do seu corpo, né? Então, às vezes fala, eu quero falar em línguas. Beleza, fale em línguas. É legal falar em línguas?
Eu lembro que eu fui batizado na escola bíblica. Não sei se Deus queria me castigar. Né? Então eu estava na escola bíblica à tarde, no sábado à tarde, eu não esqueço disso até hoje. Faz uns 25 anos, sei lá. E aí eu estava lá orando, eu falei, vamos fazer uma oração aqui. Essa oração você fala em língua. Eu falei, ué, quem é que está falando em língua? Ah, sou eu. Não, mas é uma coisa muito interessante, tipo assim, na escola bíblica. Não tinha música, não tinha nada. Sabe, tipo, para variar, a escola bíblica tinha bastante alunos, tinha 5. Não. Eu fiz uma oração lá e aconteceu. Aí eu falei, puxa vida, que legal. Aí eu fiquei tudo empolgado. Aí já chegava no culto, eu falei, puxa vida, como é bom ser novo convertido, né? Você chega no culto, chega pegando fogo, mano. O cara tá lendo lá, o Senhor é meu pastor, glória a Deus, e badabá, não sei o que. Aí você vai ficando velho, você vai ficando mais cascudo, né? Então são dons, irmãos, que, para a gente encerrar, são dons que andam juntos, são germinados, eles não andam separados, eles andam juntos. Se você quer falar em línguas, procure também interpretar. Busque interpretar. É difícil? Não sei. Busque. Conheça. Conheça a Deus. E saiba o que Deus tem para a sua vida. Aí você vai interpretar. É que nem interpretações. As pessoas, você interpreta sonho? Eu não. Alguém interpreta sonho? Eu. Mas tem gente que interpreta. Deus dá para ele isso. É a mesma coisa que falar em línguas. Interpretar a língua, provar interpretações comum. Mas tem gente que tem esse dom, né? Daniel tinha esse dom, José tinha esse dom. E tem gente que não contente vai interpretações no Google. Um dia desses mandaram um meme para mim que eu dei risada, né? Já viu aquele desenho tem um desenho do Pica-Pau que ele finge que está morrendo. Eu procurando minha doença no Google. Espirro. Você está mal. Muito mal. Você está mal. Muito mal. Você está acabado. Né? Tipo, você foi lá no Google, lá, você espremeu um cravo. Morreu de paralisia, não sei da onde, vinda de Marte. Jesus, mano, que povo, né? Então, mas é isso, gente. Eu queria deixar para vocês esses conselhos hoje. Tenha discernimento. Interprete línguas. Primeiro que você não vai cair mais nessa. Se você interpretar a língua, você nunca mais cai em papo furado. Você não cai nessa. E o meu maior conselho que disse Salomão disso. Conheça isso aqui. Coma isso aqui. Coma a Bíblia. E quando a gente come a Bíblia, a gente acaba aprendendo muitas coisas. A gente aprende a discernir o que é certo e errado só na atitude da pessoa quando a gente lê isso aqui. Não precisa nem de ser muito... Não. Só lendo isso aqui, aprendendo, a gente já vai bem. Amém? Vamos colocar de pé. Passei 5 minutos aí. Aleluia. Amanhã tem intercessão, né? Amanhã, pastor, tem. Maravilha. É sexta-feira?